Pôncio. Alô. Então tá, pessoas, bom dia a todos. Isso. A página agora é 88. Certo? Gurizada, só para fechar a questão do crescimento da população, nós vamos trabalhar agora a população por atividade, em seguida. E então, só para terminar, nós temos uma perguntinha, gente. Tem uma perguntinha a responder ali em cima, ó. Nós já temos condições de responder aquela questãozinha que está bem em cima da página 88. Que é a seguinte: por que as taxas de mortalidade dos países envolvidos se assemelham ao de alguns países subdesenvolvidos? E, gente, tu já sabe que a mortalidade do mundo já é baixa. Então a questãozinha que pode aparecer versa exatamente sobre isso. As mortalidades do mundo são baixas nos países envolvidos há muito tempo, nos subdesenvolvidos depois da década de 50. Aí tu lembra aquela questãozinha da explosão demográfica. A explosão demográfica significa, a primeira coisa, queda da mortalidade. Dá uma olhadinha no teu caderno ali que nós escrevemos em semana passada. Explosão, ou retrasar, sei lá. Explosão demográfica nos desenvolvidos, melhorar as condições de vida. Explosão demográfica nos subdesenvolvidos, evolução médico-sanitária. Mas tu sabe que para haver explosão demográfica é a queda da mortalidade. Ponto 1. Não. Quando isso acontece no desenvolvido? Há muito tempo. Quando isso acontece no sub? Há pouco tempo. Então, gente, a questão que está colocada aqui é a seguinte: as mortalidades são baixas. O detalhe é, quem compõe mais a mortalidade no desenvolvido, quem compõe mais a mortalidade no subdesenvolvido. Nós vimos que a população de um país subdesenvolvido ainda é uma população jovem, predomínio de população jovem. Então, aquele esqueminha que vimos semana passada, gente. Se eu tenho predomínio de população jovem, eu tenho ainda um alto crescimento vegetativo. Lá no fim, alto crescimento vegetativo, lembra o esqueminha aquele, né? Ó. Alto crescimento vegetativo vai desembocar no que no fim? Uma expectativa de vida mais baixa. Olha lá, ó. Do crescimento vegetativo até a expectativa de vida, passando por todos os caminhos, né? Ó. Natalidade, população jovem, adulta, velha, assim por diante. Olha aqui, ó. Maior crescimento vegetativo, maior população jovem. Gente, onde eu tenho maior população jovem? País subdesenvolvido. Principal causa da mortalidade no subdesenvolvido, mortalidade infantil. No país desenvolvido, baixo crescimento vegetativo, alta expectativa de vida, a população envelhece. Principal causa da mortalidade no desenvolvido, velhice. Então nós vamos responder assim, ó. A questãozinha fica assim a resposta. Por que as taxas se assemelham? Responde assim. Achou lá em cima, página 88? Responde assim. Devido ao grande número de idosos, nos desenvolvidos. Devido ao grande número de idosos nos desenvolvidos. Se a questão é por aí, gente. Continua a frase, tá? Ponto e vírgula. Devido ao grande número de idosos nos desenvolvidos. Ponto e vírgula. Agora tu coloca assim, ó. Já no sub é maior a mortalidade infantil. Já no sub é maior a mortalidade infantil.
Mas guarda aqui comigo por que nós chegamos a essa conclusão. Já no sub é maior mortalidade infantil. Eu te falo desde o início que o nosso conceito mais importante, gente, é o mais simples de todos, que é o crescimento vegetativo. Natalidade menos mortalidade. Então olha só, maior natalidade, maior população de jovens. Maior população de jovens acontece em países subdesenvolvidos, onde normalmente a maior mortalidade infantil. Se é alta mortalidade infantil, aí está aqui no teu esqueminha, né? Ó, a mortalidade infantil, tu fez assim, ó, lembra? Gente, é estatisticamente impossível um país que tem altíssima mortalidade infantil, como um país na África com 150 por mil de mortalidade infantil, ter alta expectativa de vida, porque a população não envelhece. Então quem compõe mais a mortalidade no país subdesenvolvido é a mortalidade infantil. Já no país desenvolvido, como é baixa, a população vive mais, é lá em cima na expectativa de vida, na pirâmide etária, que nós vamos ver a mortalidade. População de mais velhos é que morre no país desenvolvido, porque eles chegam a esse limite da expectativa de vida. Por quê? Porque a mortalidade infantil é baixa. Então isso aqui é direto, gente. Um ao contrário do outro. País desenvolvido, alta expectativa de vida, predomínio de adultos, grande número de velhos. País subdesenvolvido, alta mortalidade infantil, predomínio de jovens, pequeno número de velhos. O que significa pequeno número de velhos? Menor expectativa de vida. Aquele esqueminha que nós fizemos semana passada, a gente ilustra tudo isso. Conforme o dado que eles te colocam no início, tu resolve o resto. Mortalidades podem ser iguais? Podem. Mas quem compõe a mortalidade são grupos diferentes. Então se te vem na prova isso, é direto. E eu estou contando questãozinha de mortalidade infantil este ano. Então a primeira coisinha, resumindo, conforme te aparece aqui, o contrário vai ser aqui. Certo? Alta, baixa, baixa, alta, aumentando, diminuindo, diminuindo, aumentando, enfim. Aí o resto é fácil de compor, né, gente? Se a alta expectativa de vida, tem grande número de velhos, predomínio de adultos, baixa natalidade, baixo crescimento vegetativo. O resto fica fácil de montar o esqueminha. Tá bom? Alguém tem dúvida disso aqui? Tá claro? Bom, tá claro. Então olha só. Antes de entrar na população ativa, gente, só dá um toquezinho nessa questão aqui, ó, de controle de natalidade no mundo hoje. Certo? Isso aqui vamos encaminhar para algumas situações também importantes. Controle de natalidade. Gente, países que fazem controle de natalidade hoje são países que têm o quê? Alto crescimento vegetativo. Não te parece lógico? Eu vou fazer controle onde a população cresce, mas cresce muito. Então os exemplos típicos aqui, gente, de controle de natalidade no mundo hoje são os países de maior população. Índia. Tá, ó. Na Índia, gente, são feitos programas de planejamento familiar. Vejam só, a Índia é um país que tem 1 bilhão de gente. É o país que cresce até uma proporção bem maior que a China. Gente, a China tem um pouco mais do que isso, 1.300, mas tem uma área 3 vezes maior que a da Índia. E a população da Índia cresce muito mais. Então, gente, isso vai desembocar numa condição assim, extremamente precária de vida que existe hoje na Índia. Então, programas de planejamentos familiares estão sendo realizados na Índia a fim de conscientizar a população. Olha aí, ó, segura um pouco aí, ó. Mesmo que é uma tradição cultural, né, gente? Na Índia, por muito tempo, se diz o seguinte, ó. O pai deve ser enterrado, ou cremado, enfim, pelo filho mais velho. Aí tu imagina, bom, fazer um filho. Não veio o filho. Tenta outra vez. Não veio o filho. Vai tentar até vem filho. Aí veio um filho. Mas as condições de vida são tão precárias que não fazer mais filho, porque se um morre, tem um outro.
Então tem uma questão cultural também nisso. Tá, ó, então o programa de planejamento familiar se impõe diretamente hoje na Índia. O detalhe é o seguinte, gente. Basicamente, o planejamento familiar se faz em alguns países onde há alto crescimento. Mas eles gostam de pegar principalmente a ideia da China, né? Ó. Tem aquela velha política do filho único. Eu estava vendo uma reportagem esses tempos, tá, ó, acessei lá as internet da vida lá, e tinha uma reportagem de um ensaísta inglês que falava o seguinte, que a grande possibilidade de que muitos nascimentos na China, eu não tinha conhecimento disso, tá, ó, não tinha conhecimento disso, então fui investigar. E que a grande possibilidade de muitos nascimentos na China serem simplesmente sonegados, em função da política do filho único. E que a população da China poderia estar em torno de 1,5 bilhão a 1,6 bilhão de pessoas. De 200 a 300 milhões de pessoas a mais do que consta o censo oficial. Eu achei meio exagerado, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas escondem, mas não uma proporção tão grande assim, de mais de 10%, né, da população. A política do filho único na China é uma coisa interessante, gente. Tá, ó. Isso aqui significa a masculinização da população. A proporção de homens na China cresce muito. E a de mulheres cresce pouco. Então é vestibular para casar. Tá, ó. Certo? A não ser que os caras resolvam fazer uma coisa de ser livre, sei lá. Enfim, gente, a política do filho único. Pô, aí tem aqueles mitos assim que aparecem. Muitas vezes eu vi reportagens na televisão assim que me deixaram com o cabelo de pé. Tá, porque tá errado. Gente, primeiro, não é proibido ter mais de um filho na China. A gente muitas vezes aparece para nós assim, ó, é proibido. Não é proibido. Simplesmente o Estado se desonera da educação do segundo filho. O Estado garante o primeiro filho, de preferência homem. Tá? Um filho por casal. Um casal, um filho. Pode ter outro filho? Pode. Só que o Estado não fica responsável. E os benefícios que a família ganhou em função do primeiro filho, ela perde. Então não é proibido ter filho na China. Tá, ó. Mas aí começa aquelas coisas assim, ó. O controle disso para o interior, por exemplo, é muito precário. Então nesse caso, gente, muitas meninas, né, são abandonadas. Né? Se é menina, abandono da menina. E isto onera o Estado. Pense assim um pouquinho, ó. Se nasce muita menina e tem a política do filho único e a menina abandonada, quem vai cuidar dela? Então muito infanticídio de repente acontece, né? Ó. O que eu vou fazer? Tenho filho, não posso ter? Não, até pode, mas só que não tem condição de criar. Então nesse caso, gente, o que existe na China claramente essa política de filho único e formas de controle de natalidade, gente. Não só o planejamento familiar, mas simplesmente a laqueadura de trompas, não, na mulher, certo? Para evitar, como faz na Índia também de uma certa forma, para evitar que ela venha ter mais filhos. Mas basicamente, gente, na China, a ideia do filho único. Problema, a China cresce à base de 1% ao ano. Se tu calcula aqui, ó, 1,3 bilhões de pessoas. Gente, a cada ano são mais 13 milhões de pessoas. Como isso aqui é acumulativo, em 10 anos tem um Brasil na China. Então, gente, olha só, mesmo reduzindo de menos de 1% ao ano, se a China chegasse a um patamar de 0,5% ao ano, o incremento populacional na China a cada ano seria em torno de 70 milhões de pessoas. Mas por que isso? Porque tem uma grande absoluta. Esse é o problema. O tamanho da população absoluta. Então, quanto mais tu reduz essa taxa de crescimento e impõe uma política de filho único, gente, tu tenta corrigir essa distorção demográfica na China. Se tem controle de natalidade em países desenvolvidos, gente, olha o que acontece em países subdesenvolvidos. Incentivo à natalidade. Aonde isso, gente? Onde é lento o crescimento vegetativo hoje em dia. Isso é muito comum hoje
na Europa. Então, o contrário, né? Ó. Gente, um lento crescimento vegetativo. Isso aqui nos resolve a parada, né? Olha lá, ó. Um baixíssimo crescimento vegetativo significa um baixíssimo índice de natalidade. Cresce de sobremaneira a população de velhos. E esse é o grande problema da Europa hoje. O crescimento da população velha. Gente, lento crescimento vegetativo, vou botar assim, ó, crescimento da população velha. E esse é o problema então, por quê? Nós vamos trabalhar agora com a população ativa, tu vai perceber também isso aqui. A população velha, gente, é inativa. A população velha não produz. A população velha precisa de quê? Da previdência, da aposentadoria, da questão da saúde. Então, o que começa a acontecer aqui, gente? Com o crescimento da população de velhos, começa a diminuir a população ativa, a população que trabalha. Coloca assim, gente, continua aqui, ó, diminuição da população economicamente ativa. Diminuindo essa população ativa, gente, quem vai trabalhar se a reposição é lenta? Então, quando a gente for trabalhar a questão das migrações, acho que já semana que vem, nós vamos voltar até a falar sobre isso aqui. A Europa aceita o imigrante qualificado. Principalmente se for descendente de europeus. Ela aceita, porque ela tem extrema necessidade de mão de obra. Porque cresce a população de velhos, gente, não há reposição. Vai chegar um momento que não tem quem trabalhe. E o Estado fica pesado para poder pagar a previdência e a aposentadoria dos mais velhos. Que é uma tendência, né? Uma população com expectativa de vida de 80 anos. Lembra que no Brasil está em torno de 65. Uma cega leoa da vida não chega a 50. Então tu percebe, gente, que o crescimento da população velha traz um ônus para o Estado. Que é o que o Estado vai gastar. Ah, tem uma questãozinha que nós podemos resolver isso aqui também, ó. Quer ver? É a questão de número 29, na página 102. Aqui tem questão, hein, gente? Então a gente tem que dominar. O que tem que dominar aquele esqueminha lá, gente? Ó, eu estou te falando que é matador isso. Dominou aquele esqueminha que não é de questão de crescimento da população. De jeito maneira. A questãozinha está falando assim, em um gráfico de pirâmide etária é possível analisar os aspectos referentes à população. Um dos aspectos é... Então, gente, uma pirâmide etária, percebe que não veio a pirâmide ali. Tu não sabe se a pirâmide tem base larga, base estreita. Tu não domina isso, porque não está ali expresso. Então tu vai ter que fazer. Tá? O que tu vai ter que fazer? Vai ter que pensar o seguinte, ó. O que eu vejo numa pirâmide etária? Então coloca ali do lado já, tá? Ó, a gente responde isso aqui em seguida. O que a gente vê numa pirâmide etária? Tá? O que vejo? Vejo natalidade. Vejo o tamanho da natalidade? Claro que vejo, na base da pirâmide, não é? O que eu estou enxergando na pirâmide etária? Eu vejo a natalidade e o crescimento vegetativo. Que um responde pelo outro, já está sabendo disso. Tá, ó, natalidade e crescimento vegetativo. Alta natalidade, alto crescimento vegetativo. Baixa natalidade, baixo crescimento vegetativo. Vejo também a expectativa de vida, porque eu sei que a pirâmide etária é feita com base no crescimento vegetativo e na expectativa de vida. O que eu vejo mais? Número de habitantes. Eu vejo o número de habitantes. Nesse caso, gente, por sexo e por idade. Que é a base da pirâmide, né? Eu vejo o número de habitantes por sexo, por idade. Eu vejo se tem mais mulheres, vejo se tem mais homens, vejo se tem mais velhos, vejo se tem mais jovens, assim por diante. Tá? Então, quando eu falo assim, número de habitantes por sexo e por idade, distribuição por sexo e os grupos etários.
que mais eu vejo na pirâmide etária? População economicamente ativa, PEA. Agora, cuidado. Eu vejo a população economicamente ativa, entretanto, o tamanho da população ativa, coloca do lado o tamanho, não o setor que está a população. Eu não posso olhar uma pirâmide, eu posso inferir algumas coisas. Ah, Cássio, se aparece aí nessa questãozinha assim, ó, uma pirâmide, tá? Que tenha essa forma aqui. Ora, eu sei que essa forma de pirâmide é típica de países de alto crescimento vegetativo que são subdesenvolvidos. E exatamente por serem subdesenvolvidos, tá, ó, são países mais pobres, não industrializados, não necessariamente. Eu tenho pirâmides etárias assim em países, por exemplo, do Oriente Médio, grandes produtores de petróleo. Então não tem base agrícola nenhuma. Então tu não pode ver o setor. Um país pode ter uma pirâmide assim, mas nós vamos ver que no Oriente Médio tu não tem predomínio de população no setor primário, mesmo que não existe o campo. Então não tem como ver onde está a população. Tu pode até inferir. Aí olha aqui, ó. É possível que a maior parte dessa população trabalhe no setor primário. Tudo é possível. E aí que eles pegam a gente. É possível? Claro que é. Sim, mas tem que me dar a forma da pirâmide. Se dá uma questãozinha assim, sem a forma de nada, e pergunta assim, ó. É possível que tenha gente no setor primário? Eu não posso dizer, porque eu não vejo a forma da pirâmide. Eu só estou colocando o que a gente vê na pirâmide etária, o tamanho da população economicamente ativa. E as duas últimas coisinhas, gente. Então vamos responder a questão aqui, ó. Letra A, densidade demográfica. O que é isso? Número de habitantes por quilômetro quadrado. Ah, cara, não podemos ver o número de habitantes na pirâmide? Sim. Não tem como ver a área. Como ver a área da pirâmide? É possível? Esquece. Número de habitantes por quilômetro quadrado, não dá para ser densidade demográfica. Encargos econômicos, vai ser essa a resposta. Por quê? Segura um pouquinho. Letra C, o setor primário da economia. Não posso ver o setor. Letra D, renda per capita. A mesma situação. Ah, se vem uma pirâmide etária com essa forma, não pode dizer que é baixa a renda per capita? Bom, teoricamente sim, gente. Tá, ó. Mas isso eu posso inferir. Eu não vejo a renda per capita dentro da pirâmide. Eu vejo o crescimento econômico de um país, tudo bem. Agora a renda per capita, se pudesse ver renda per capita, poderia ver qualquer outro indicador, gente. Número de rádio por habitante. Número de médico por habitante, poderia ver qualquer coisa. Certo? E a letra E, gente, está falando de vazios demográficos, são áreas povoadas, também é besteira. Resposta, encargos econômicos. Então, gente, olha aqui, ó. Os encargos econômicos que existem. Com quem? Com jovens. Questãozinha da URGS, 97 e 98. 2 anos seguidos na URG. Vê isso aqui. Com a mesma expressão, aquela que eu te falo, a URGS repete as expressões. Encargos econômicos com jovens e com velhos. Gente, uma pirâmide etária me permite fazer planejamento. O quanto eu vou gastar com jovens, saúde, educação, o quanto eu vou gastar com velhos, saúde e previdência, a aposentadoria. Na URGS veio assim, gente. Tá? Olha só a questãozinha que veio na URGS. Enquanto vai copiando. Ela falou assim, foi interessante. No Brasil vem diminuindo a taxa de natalidade. Copia ali e me acompanha aqui, ó. Tá? Ó como eu te falo como resolve isso aqui. No Brasil vem diminuindo a taxa de natalidade. A diminuição da natalidade, nosso esqueminha, significa diminuição da população jovem. Certo? Diminui a natalidade, diminui a população jovem, aumenta a população de adultos, aumenta a população de velhos, aumenta a expectativa de vida. O que eles perguntaram? Em função disso, cresce a necessidade de centros de puericultura e obstetrícia. Se eu não me engano, inclusive esse exercício tem num sessão de vocês.
Cresce a necessidade de centros de puericultura e obstetrícia. Puericultura é o que, gente? Pueril, infantil. Cresce a necessidade de jardim de infância e centros e maternidades. Gente, se diminui a natalidade, diminui a necessidade de centros de jardim de infância, diminui a necessidade de maternidades, ou então dessa questão de obstetrícia. Tu precisa de muito mais o quê? Questões que envolvam saúde dos velhos, previdência, a geriatria. Só por uma palavrinha que tu aplicou isso aqui. O resto é detalhe que tu consegue destacar. Diminui natalidade, aumenta o número de velhos. Então não precisa de um centro de maternidade, sim, centro de geriatria, seria o caso. Foi essa questãozinha que é na URGS. Extremamente simples, com um dado, diminuiu a natalidade. O resto, gente, é só agregar. É só perceber, ó, diminuiu a natalidade, o que eu vou querer centro de obstetrícia? Certo? Foi isso, caiu 2 anos seguidos na URGS. Caiu sobre isso. Por isso, gente, está na hora de cair a questão de mortalidade infantil. E a última coisinha que eu vejo na pirâmide etária, gente, é a seguinte, ó. Dentro do planejamento é a demanda futura de mão de obra. Como é que eu posso ver isso na pirâmide etária? A partir do momento, gente, a partir do momento em que eu percebo que a população começa a envelhecer, é uma população que vai entrar no mercado de trabalho. Então tem que ter demanda de emprego para essa população. Quer dizer, pelo ritmo de crescimento da população, eu posso prever o quanto eu vou precisar de empregos num futuro próximo. Onde é que eu vejo isso, gente? Demanda futura de mercado de trabalho, de uma mão de obra, com a diminuição da taxa de natalidade, diminuição da população de jovens. A população envelhecendo vai trabalhar. E se envelhece muito, o quanto que eu vou gastar? E saúde e previdência. E se cresce muito, o quanto eu vou gastar nesse sentido aqui. Isso a pirâmide etária me permite. E lá no fundo, gente, a pirâmide etária anota essa última. Tá? A pirâmide etária reflete o nível de crescimento econômico de um país. Boa questãozinha para a URG, viu, gente? Em cima dessa questão de crescimento populacional. O nível reflete o nível de crescimento econômico de um país. Certo? Então, gente, volta lá para 88, vamos falar um pouquinho de população ativa agora. Alguma dúvida aqui? Tranquilo esse assunto? Vou colocar uma coisa dessa no simulado, já estou avisando, hein? E vai pintar. Então tá, gente, olha lá então, ó. Estrutura da população, distribuição da população por atividade. Gurizada, vamos só fazer um esqueminha aqui inicial então. Olha lá, ó. População economicamente ativa. Olha, não é normal vir tudo isso. Normalmente só coloco isso aqui, ó. Só PEA. Certo? Não coloco população economicamente ativa. Só PEA. Certo? Ó. Então é o seguinte. Quem é essa população economicamente ativa? Se eu vou pegar o conceitinho, nós vamos ver conceitinhos assim, ó. Toda e qualquer população com 10 anos ou mais que exerce uma atividade remunerada. Muito grande. Então olha aqui, ó. É aquela que trabalha e ganha para isso. Só. Normalmente, gente, 10 ou mais anos de idade.
Mas não é isso que vão perguntar para nós, gente. Porque aqui tem um detalhezinho, né? Porque 10 anos, gente, ainda nem adolescente é. Certo? Então a questão do trabalho infantil, que é muito comum nos países subdesenvolvidos. Certo? E não é comum nos países desenvolvidos mesmo porque não tem criança, né? Não. Olha aí, ó. Um país mais desenvolvido, gente, é duro achar uma criança, uma mulher grávida na rua. Daqui a algum tempo, se alguém aparecer com uma criança num país europeu, assim, numa Suécia da vida, a gente vai ser foguete. A França, inclusive, ela incentiva a natalidade com questão salarial. E não o salário família que nós temos aqui, que é um fantástico salário família, que deve ser o que agora? 8 pílulas, sei lá. Não, certo? Não, vou ter 10 filhos porque eu ganhar 80 pila a mais. Bacana. Certo? Então olha aqui, ó. Não, gente, incentivam com, né, 1/3 normalmente salário a mais para um filho, para poder criar um filho. Lembra sempre, criar filho, gente, na cidade é caro, certo? O custo de formação de um indivíduo na cidade é mais alto que no campo. No campo é aquela história, lembra? É uma boquinha a mais para comer, mas são 2 bracinhos a mais para trabalhar, não é? Certo? Mas é um trabalho familiar, agricultura familiar. Então, dá-lhe. Aí não tem terra suficiente, vai para onde? Na cidade, né? Ó. Bom, gente, trabalha e ganha. Quem é quem nessa história aqui? Tá, ó, trabalha e ganha. Gente, tanto no setor dito formal, quanto no setor dito informal da economia. Então olha como é que pode aparecer aqui, gente. Normalmente, tu vai dizer setor formal, o cara que tem carteira assinada. Está inscrito no circuito formal da economia, tem carteira assinada. Paga o INPS da vida, aquelas coisas todas lá. Tá, ó. Ele está inscrito no mercado de trabalho no setor formal da economia. O setor informal da economia, gente. Quem é o setor informal? Não tem exemplos. Camelô. Não é? Quem mais é mercado informal? Pipoqueiro. Traficante, claro. Tem muito traficante com anel de doutor aí, né? No Congresso, olha aqui, ó. Tem, né? Então é o camelô, é o, como é que é, o traficante, é o pipoqueiro, é o engraxate, é o papeleiro, que é o urzano, o papeleiro, né, ó. É a moça que dorme pra fora, é o... que mais tem? Que mais tem? Enfim, gente, é o catador, é o cambista, é o... Até o pique, o cara que tem um trabalho em casa, informal, gente, né, que faz bombom para Páscoa, né, ó, faz um artesanato, artesão, não é, ó, tudo isso compõe esse mercado informal da economia. E normalmente, gente, uma associação importante, crescimento do mercado informal. Cresce o mercado informal, quanto mais diminui o nível de emprego formal na economia. Por isso, gente, que o setor informal é o chamado subemprego. Tá? É o subemprego. Um cara que não tem emprego, gente. Olha aí então, ó. Isso que é importante. Está no setor formal, está no setor informal. E olha aqui, gente. O desempregado também compõe a população economicamente ativa. O desempregado também é componente da população economicamente ativa. Porque ele pode intervir no mercado de trabalho a qualquer momento. Certo? Ele pode estar dentro do mercado de trabalho a qualquer momento. E normalmente o desempregado é o cara que mais se inscreve no setor informal, vai ter que viver de alguma coisa. Então se inscreve no setor informal. Então
Então isso aqui, gente, compõe a população ativa. Quer dizer, a população ativa, a gente pode falar do nível de emprego no país. Lembre-se que eu falei para vocês. Quanto mais cresce a economia de um país, gente, aquece a economia, aquece o mercado de trabalho, cresce o nível de emprego. Cai a economia. Recessão, o que significa isso? Queda no nível de emprego. Isso já tem anotado em algum lugar. E se trabalha, gente, para terminar a primeira parte aqui, ó, se trabalha onde? Então aqueles velhos setores da economia, né? Ó, setor primário, setor secundário e o setor terciário da economia. Por algum tempo se falou em setor quaternário, essa coisa toda de informática e tal. Mas depois se viu que era besteira, gente. Não se fala mais setor quaternário da economia, setor de alta tecnologia, e se inscreve exatamente no setor terciário. Então o primário, gente, ó, o primário é agricultura, pecuária, extrativismo. Secundário, toda e qualquer atividade da indústria. Então vou colocar aqui, ó, indústria de transformação, que a indústria é de transformação na real, né? Transformação, mas olha aqui, ó, na indústria também eu vou ter a construção civil e a mineração, que é a indústria extrativista mineral, que é uma atividade industrial. E o terciário, gente, não, que sobrou. Então eu posso pensar assim até, ó, olha só. Eu posso pensar assim. Primário, tudo que diz respeito ao campo. Secundário, tudo que diz respeito à indústria. Terciário, que sobrou. É comércio, é prestação de serviços, tá, ó, é serviço de administração. Tudo isso, gente, se inscreve no setor terciário da economia. Que são setores, olha aqui, ó, setores urbanos. Setores eminentemente urbanos. E só com isso aqui, gente, eu resolvo questão. Porque agora tu puxa uma outra coisa já trabalhada, né? Ó, nós sabemos que países industrializados são países urbanizados. Então pensa comigo aqui. Se eu tenho um país urbanizado, a maior parte da população vai estar em que setor trabalhando? Secundário e terciário. E é exatamente isso, gente, que nós vamos ver trabalhando a população ativa agora em seguida. Então tu percebe exatamente isso, ó. Só o fato de saber se a população está mais no campo ou na cidade determina quais são os setores que predominam na economia de um país. Se é maior a população rural, gente, com certeza vai ser predomínio da população no setor primário desta economia. Certo? Deixa eu ver aqui, ó, antes de seguir adiante. Cadê? Gente, nós temos o exercício 26. Só para ocupar esse tempinho aqui, que eu não vou continuar o assunto aqui, ó. Só dá uma olhadinha se for feito 26. Gente, ele está te pedindo 26 na página 101. Assinale qual dos quadros apresenta o conjunto de itens mais coerente. Faz a partir daqui, ó. Faz a partir daqui. Olha lá então. Letra A. Baixa taxa de natalidade. Bom, gente, baixa taxa de natalidade, baixo crescimento vegetativo. Baixa taxa de natalidade, menor população de jovens, maior população de adultos, maior população ativa. Vamos ver. Baixa taxa de natalidade e alta expectativa de vida. Um contrariando o outro, certo? Elevada proporção de jovens, furou. Baixa natalidade é baixa proporção de jovens. Fora A. Letra B. Baixa natalidade, alta expectativa de vida, está fechando. Elevada proporção de velhos, está fechando. Baixa proporção de velhos, jovens, está fechando. Países normalmente vão ser os desenvolvidos, está fechando. Sociedade industrializada, tá. Elevada proporção de indivíduos economicamente ativos. Coerente, do início ao fim.
Eu resolvo isso como?